todos Tá no os ar. sábados, Tá no ar. às 15 horas, em AM 740. Chega da balança, 8h01. CYK 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Não perca seu tempo se você quiser encontrar esta notícia com destaque na mídia oficial. A Justiça Paulista transformou em réus 18 jovens que se reuniram antes de um protesto contra o governo. A juíza responsável pelo desatino aceitou a peça de ficção montada pelo Ministério Público. Segundo a denúncia, os jovens se preparavam para depredar o patrimônio público. As provas? O grupo estava com skates, vinagre e roupas escuras. O absurdo é ainda maior quando se sabe que o grupo não cometeu nenhum ato de vandalismo. Os jovens foram presos fora da manifestação. Um dia após sua prisão, o outro juiz liberou todos pela falta de evidências de que algo grave poderia acontecer. Detalhe, no grupo estava infiltrado um capitão do Exército. O Araponga foi julgado pela Justiça Militar, absolvido e depois promovido. O despacho que soltou os jovens, agora transformados em réus, afirmava o seguinte, abre aspas, o Brasil, como Estado democrático de direito, não pode legitimar a prisão para averiguação sob pretexto de que os estudantes poderiam, eventualmente, praticar atos de violência. Esse tempo, felizmente, já passou. Fecha aspas. O juiz acertou na soltura dos jovens, mas errou na conclusão. O tempo do arbítrio, do ataque a direitos democráticos de reunião e manifestação, da perseguição política, esse tempo não passou. Voltou com toda a força na era de um governo que só faz golpear a vontade popular. São 8h03 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, contando com a presença hoje de Laura Capriglione, do nosso enviado especial, que vai dizer onde ele está hoje, Paulo Moreira Leite, Flávia Rocha Mello, todos sob a direção de Albino Castro. E com o nosso convidado especialíssimo de hoje, que é o deputado estadual José Américo Dias. José Américo foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi secretário nas gestões de Fernando Haddad e Marta Suplicy, secretário nacional de comunicação do PT, entre outras funções que exerceu na política nacional, e atualmente é deputado estadual do PT São Paulo e presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. Bom, como sempre nesses dias, nós vamos começar chamando o Paulo Moreira Leite, que vai nos dizer onde está no nosso Momento Caravana. Bom dia, Paulo. Está muito baixo. Espera um pouquinho, Paulo. Tá baixo, e bom, enfim. A caravana está nos grotões, a gente não pode esquecer disso. Então, o celular lá não deve pegar direito, apesar da privatização da Telebrás e tudo mais, parece que o celular aqui no Brasil não está funcionando direito de novo. Estamos resolvendo esse problema técnico, enquanto isso nós vamos discutir rapidamente essa questão do indiciamento dos 18 jovens estudantes e tudo mais, que simplesmente agora podem ser condenados a 9 anos de prisão porque estavam reunidos. Esse é o fato, estavam reunidos. Foram, inclusive, detidos fora da própria manifestação. Laura, o que você acha disso aí? Bom, isso aí é um dos maiores escândalos que nós podemos presenciar no último período. Esses meninos, eu acompanhei, pelos jornalistas livres, acompanhei a prisão deles.
A prisão deles aconteceu ali no Centro Cultural, Centro Cultural São Paulo, aqui na Vila Mariana, e eles estavam reunidos e iam participar de um ato contra o golpe que tinha acabado de ocorrer. Esses meninos sofreram, eles estavam se preparando para participar de um ato, eles não tinham cometido nenhum ilícito, até porque não é proibido no Brasil ainda o direito de manifestação e expressão e o direito de reunião. Eles estavam reunidos, eles não tinham cometido nenhuma depredação, eles não tinham cometido absolutamente nada. Não está escrito em nenhum lugar da legislação brasileira que seja proibido usar roupas pretas. Então, quer dizer, é uma loucura o que aconteceu. Fora o fato constrangedor, que foi um constrangimento atroz, que foi o fato desses garotos serem presos em companhia de um infiltrado do Exército, um capitão do Exército chamado Balta Nunes, um sujeito, Baltazar, que se apresentava como Baltazar no Nunes, Facebook, né? se apresentava no Facebook e marcava encontros com as meninas do movimento estudantil e tal, principalmente do movimento secundarista, marcava encontros pelo Tinder, se dizendo um cara contra o golpe, contra, enfim, nos movimentos sociais e tal. Esse cara frequentou, como infiltrado, algumas reuniões da mídia independente, chegou a entrar em reuniões promovidas pelo pessoal do Mídia Ninja, num comportamento que assim, num comportamento que não é dele, obviamente, porque ele é um cara que trabalhava para a inteligência do Exército, Araponga. mas numa situação que lembra os piores tempos da ditadura militar. Quer dizer, esse cara, essa prisão, portanto, foi feita em condições absurdas. Foi tão absurdo porque eles pegaram os meninos, a polícia cercou os meninos, provavelmente informados pelo Balta Nunes, cercou os meninos ali no Centro Cultural São Paulo e foram todos levados para o DEIC. O legal é o seguinte, foram levados para lá e no meio do caminho sumiu um. E os meninos que não sabiam que ele era infiltrado chegaram e falaram assim, mas tem um que está menos. Cadê o Balta? Cadê o Balta? Ficaram preocupados, onde é que está o Balta? Cadê o Balta? Ficaram preocupados, primeiramente, que fosse que tivessem desaparecido com o cara, e depois se deram conta de que não, que aquilo lá era uma operação para ocultar aquele sujeito, que na verdade era um araponga. Bom, esse cara ficou durante alguns dias sendo, quem é o cara? Daí recuperaram algumas imagens de reuniões, particularmente na casa dos ninjas, e com o perfil que ele apresentava no Tinder. Olha só a loucura, que não sei se todo mundo sabe, é um aplicativo para namoro, de encontros e tal. Pegaram a foto dele, publicaram nas redes sociais, e então um amigo dele, do Exército, falou, não, conheço, esse é o Balta Nunes, é o capitão X, que é o capitão do Exército e tal, que trabalha na inteligência do Exército. Ou seja, uma prisão eivada de maluquices, de loucuras e de ilegalidades. Tanto é que na hora que os meninos, aliás, também é importante ressaltar isso, os meninos, muitos deles menores de idade, que foram presos, foram mantidos incomunicáveis por um delegado truculento que não permitiu o acesso das famílias, que não permitiu o acesso de advogados, que começou a interrogar esses detidos antes da chegada dos seus advogados, ou seja, um negócio escandaloso. E, no entanto, a gente vê agora o indiciamento disso. Quer dizer, onde isso aqui vai parar é inacreditável, e é uma afronta a qualquer valor democrático isso que está acontecendo. José Américo, você, como deputado, como representante do povo, o que você acha desse negócio? Acho uma completa ilegalidade. O Exército brasileiro, pela Constituição, ele não tem atribuição de investigar movimentos sociais. É simples assim. A não ser quando ele estiver mandatado por alguma lei especial ou por ordem do presidente da República, mas não é o caso. Então, a ação do Balta é uma ação de dedo duro, é uma ação de dedo duro, ou de alcaguete. Então, como que o Exército Brasileiro coloca um capitão para servir de alcaguete?
informal da Polícia Civil, porque quem faz uma investigação é a Polícia Civil. E foi usado, o depoimento do Balta foi usado, é como um alcaguete que o Exército emprestou. Não, é aqueles caras que, bom, quem já militou no movimento estudantil, quem já participou de mobilizações, de assembleias, é mais ou menos aquele tempo, e os chamados ratos, que eram aquelas pessoas que se infiltravam, e é engraçado, porque eles sim tinham roupas bastante características, iam com casaco de couro, ficavam no fundo das assembleias, não falavam nada, e facilmente eram identificados como informantes da ditadura militar. E esse Balta é isso, e nos tempos atuais, porque era fantasiado de jovem, entrava no Tinder, ficava cantando as menininhas, aí reuniu o grupo e depois desaparece. Aí foi absolvido, obviamente, porque fizeram um julgamento lá de opereta na Justiça Militar. Ele foi absolvido, o caso foi arquivado e depois ele foi promovido. Enquanto os 18 jovens que foram aliciados por esse cara, foram aliciados, literalmente, agora podem pegar 9 anos de prisão. E o juiz de primeira, o cara que soltou eles no primeiro momento, falou, olha, nenhuma ilegalidade. Eles não cometeram nenhum crime, porque estavam reunidos. Estavam armados, entre aspas, de skate, vinagre, e o vinagre os jornalistas levam para as manifestações para se proteger, dos efeitos do gás lacrimogêneo, e roupas escuras. Então tem que prender o Sérgio Moro, que só anda de preto. Vamos prender o Sérgio Moro, que ele anda de preto. A truculência e a arbitrariedade da justiça, né? Nós temos em São Paulo se formando, Ricardo, uma casta do Poder Judiciário, parte do Ministério Público. Essa casta ganha salários ilegais, milionários, acima da lei, porque recebe através de penduricalhos, né, às vezes 50, 60 mil reais por mês, quando eles não podiam receber além de 30 mil reais, certo? E essa casta, ela é tolerada pelo poder público civil, e nós temos, inclusive, um estudo que foi feito recentemente por uma pesquisadora da FGV, que mostra que nos últimos 4 anos, Laura e Ricardo, você não tem nenhuma ação da justiça contrária ao Estado. Exatamente. Né? E o Ministério Público também, de São Paulo, ele é muito, tirando algumas exceções, óbvio, claro, que são promotores que depois você nos apresenta as exceções, porque ultimamente a gente só tem se decepcionado. Exatamente. Mas tem decepção, alguns, nós temos decepção. Tem alguns que trabalham, tal, mas isso é a minoria. A maioria é muito tímida em relação ao governo do Estado, em relação às mazelas do governo do Estado, que são muitas, né? Você pega, por exemplo, o caso da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Eu acho, olha, é um caso de incúria. Deputado José Américo Dias, do PT, ex-secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores, foi presidente da Câmara, foi secretário municipal nas gestões de Fernando Haddad e Marta Suplicy. Nós já vamos tratar desses problemas aqui de São Paulo. Sim. Eu sei que o senhor está encaminhando, protocolou, Ontem à noite, uma denúncia sobre a situação da CPTM, tem a questão da Sabesp, tem a questão do governo do Estado. Nós já vamos entrar nisso daqui a pouquinho, porque nós vamos falar com o nosso enviado especial, que está sempre apurado no tempo, nos grotões desse país. Quais são as notícias de hoje? Paulo Moreira Leite, direto do Momento Caravana. O que você tem a nos dizer, Paulo? Bom dia. Bom dia, bem. Agora está bom o som, agora estamos ouvindo. Não estamos vendo seus cabelos esvoaçantes, mas estamos ouvindo. A primeira notícia é que ontem houve um ato aqui em Mossoró, né, que é uma cidade importante, um polo petroquímico aqui do Rio Grande do Norte e do Nordeste. É um ato que tinha entre 25 e 30 mil pessoas, reunido no centro de Mossoró, no qual, assim, houveram manifestações, foram feitas manifestações de estudantes, de lideranças comunitárias, em que o presidente Lula fez um discurso de pouco mais de 20 minutos, no qual ele fez algumas afirmações importantes. A primeira afirmação que ele fez é que as pessoas não querem que ele concorra, porque sabem que se ele disputar a presidência, ele vai ganhar. Essa informação é importante. E ele mostra que hoje ele vai fazer um governo de uma pessoa mais experiente, que aprendeu coisas com seus outros governos. E disse claramente,
O que ele aprendeu, o importante que ele aprendeu é que ele precisa mexer no monopólio, precisa quebrar o monopólio dos meios de comunicações. Todos nós sabemos como isso é importante, todos nós sabemos como essa é uma afirmação muito importante nessa hora, e para quem viu o que aconteceu no Brasil durante os governos Lula e Dilma, e quem viu o que está acontecendo hoje. Né? Então, foi uma coisa importante, foi uma manifestação muito quente, a população aderindo bastante ao que o presidente dizia, pessoas assim, se vê claramente assim, animadas com o presidente, confiando na perspectiva, ou seja, uma manifestação que mais uma vez cumpriu essa questão que é reforçar, né, a legitimidade dessa candidatura e reforçar o caráter persecutório, arbitrário, de qualquer coisa para tentar impedir que ele seja candidato. Então foi isso, então foi uma noite assim, vitoriosa do ponto de vista assim, importante do ponto de vista da democracia, do ponto de vista desse momento que o país está vivendo, e que é realmente aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? Comentamos ontem. O Brasil está discutindo muita coisa, agora o importante para o futuro, o importante momento político está acontecendo aqui, está acontecendo nessa ação de massas dessa parcela de brasileiros que tem uma consciência muito clara do que está acontecendo e que vai para a rua se defender e que usa a caravana para isso. Mais uma vez, assim, eu estava aqui no ônibus da caravana, assim, tinha um pouso autorizado, estava combinado um pouso porque o presidente Lula já está rouco demais. Né? Pararam 4 vezes porque não dava. O povo não deixava passar, se não descer, desse uma palavrinha. Então foi uma coisa que está assim, aquilo que ele falou ontem está crescendo. Imagina como é que vai estar daqui para frente. Agora, a presidente Dilma, a ex-presidenta Dilma, ela está participando da caravana ainda, Paulo? Não, ela participou da caravana, porque tem assim, a caravana passa por vários lugares e assim, então vai tendo personalidade em cada perna da caravana, como ele disse. Né? A presidenta já participou, fez discurso, foi uma situação importante. Hoje a presidente tem um ponto importante, que é essa decisão sobre passatina do Tribunal de Contas da União, né? Que ela foi inocentada, é uma coisa que eu acho que, do ponto de vista de toda a farsa que nós assistimos, é uma decisão crucial, porque foi a partir daí que começou o impeachment. A primeira denúncia de impeachment, ela envolvia isso, e foi inocentada pelo Tribunal de Denúncia, que a denúncia começou. Quer dizer, estamos assim, gerando mais uma conta, é inacreditável. Mas ontem, a grande personalidade aqui foi a senadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que ela assim, não só é uma liderança muito forte, o nome dela foi lançado como candidata a governadora, o que aqui é uma questão, mas a importância dela é o seguinte: no Rio Grande do Norte é um estado onde os institutos de ensino técnico, os institutos federais de ensino técnico, tiveram importância maior do que em outros estados. Aqui haviam 2, e agora hoje foram mais 19. Ontem, o presidente Lula esteve num desses institutos aqui em Mossoró. Eu conversei com uma pessoa que foi um dos cérebros de todo esse projeto dos institutos federais. Sintomaticamente, o sujeito se chama Getúlio. Getúlio? Getúlio, e ele tem orgulho de chamar Getúlio. Ele chama Getúlio porque o pai dele era um getulista. Quando o pai dele fez questão de levá-lo no dia da morte de Getúlio, de acompanhar da morte de Getúlio, explicar a importância daquele trabalho, a importância daquela tragédia. É um sujeito que tem essa formação, dessa vocação, desde os 6 anos de idade. Esse é o cara que fez esse plano, que começou no ministério do Cristóvão Buarque, que segundo ele nunca ajudou nada, nunca se preocupou com nada, foi passando e foi encaminhado na gestão Haddad, com ajuda, onde teve um papel muito importante essa senadora, a Fátima Bezerra. Então, ontem tinha isso aqui, e foi assim, uma coisa importante. Assim, e é uma coisa importante, e só para você ter, mais uma coisa que a gente comentava ontem, que a Laura falou, na porta do hotel, claro, aqui, no hotel Garbus, né? Aqui em Mossoró, tinha uma manifestação, evidentemente, de pessoas querendo ver o presidente, tirar selfie, como sempre acontece. E entre essas pessoas, tinha uma diretora de um instituto, de um curso aqui na faculdade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que queria falar com ele de todo jeito. Aí você fala com uma diretora de instituto querendo falar com o Lula, parece uma coisa meio fora de propósito, né? Porque, né, a gente associa falar com o Lula a pessoa que do Bolsa Família, né? Não, essa mulher é uma mulher que ela se tornou, foi a primeira pessoa da família que conseguiu fazer um estudo superior graças a esse instituto que o governo Lula fez. Ela fez questão de furou, brigou, discutiu. Ela tirou uma foto que eu fiz para ela, porque a câmera dela ficou na hora, eu fiz a minha, passei para ela. Mas, enfim, porque
Essas das coisas que você vê aí está acontecendo. Né? Mas você vê assim, então aquela vibração que a gente está vendo, é assim, esse grande contraste, esse Brasil que está cada vez mais assim. E agora com essa prisão desses 18 meninos, olha, ainda bem que a gente é velho, porque se a gente fosse mais novo, a gente queria chorar. Como a gente é velho, a gente consegue se indignar, não é, Laura? Não, você é velho, Paulo. A gente é velho, isso aí, esse plural majestático fica por sua conta. E a gente? Desculpa. Não, é que eu tinha o cabelo e faço esse gênero. Não, e só lembrando, o Paulo citou o caso de Pasadena. Vamos lembrar aí, para quem não se lembra, o caso de Pasadena é a compra daquela refinaria por parte da Petrobras, nos Estados Unidos, que deu início a todo um processo de questionamento sobre o que a Petrobras tinha feito, dizendo que havia sido superfaturado, que a Dilma tinha responsabilidade direta nisso, o Conselho de Administração. E foi ali que começou, quer dizer, na verdade a conspiração já corria por baixo, mas publicamente todo um processo... O primeiro grande pretexto. O primeiro grande pretexto para deslanchar o processo de impeachment contra a presidente Dilma. E hoje a gente vê que ela foi isentada, ela, o Conselho de Administração, quer dizer, uma das, entre aspas, provas que eles tinham contra ela caiu por terra, aí foram atrás das pedaladas, a gente lembra das pedaladas, que também era simplesmente um pretexto para fazer o processo de impeachment, já que as pedaladas são utilizadas no Brasil inteiro, as chamadas pedaladas, que é a previsão de dinheiro do orçamento para necessidades outras que não estavam previstas. Dinheiro esse que foi usado pela Dilma, é bom lembrar, dinheiro esse que foi usado pela Dilma para pagar o Bolsa Família, para manter de pé os programas sociais que estavam sendo aplicados pelo governo dela. Dinheiro esse, ou seja, que era gasto em benefício do povo, e em nome desse dinheiro gasto em benefício do povo, de forma totalmente irregular e utilizada no Brasil inteiro, a presidente foi afastada. Quer dizer, o simbolismo dessa sentença do TCU, desse acordo do TCU, é mais um dado emblemático, quer dizer, da falsidade, da ilegitimidade desse governo que está aí, não é, Paulo? E vamos dizer assim, e não é uma descoberta agora. Eu podia falar assim, puxa, a justiça andou devagar e não sabia, não é como era, não. Quando o escândalo explodia aqui no Brasil, quando se transformou isso aí no escândalo, a Pasadena já estava dando lucro. E muito rapidamente, porque o mercado de petróleo estava aquecido, ela foi comprada para vender petróleo refinado para o mercado americano, ela estava em plena atividade e ela já tinha dado dinheiro. E segundo me disse uma vez, um executivo da Petrobras, da época, ela já tinha se pago. Não, mas o que eu acho legal, Paulo, não sei se você se lembra das notícias do Jornal Nacional naquele período, claro, que mostravam a usina como uma sucata toda enferrujada e tal, quer dizer, vamos combinar, quer dizer, tudo isso que nós passamos, e aqui tem uma leitora aqui, uma pessoa que está assistindo, uma espectadora comentando aqui no Facebook, falando, cadê a decisão? Margot, eu queria dizer para você o seguinte, é você olhar em todos os jornais hoje, não somos nós que estamos falando isso, quer dizer, está em todos os jornais que o TCU, de fato, isentou a presidenta Dilma e todo o Conselho de Administração da Petrobras de irregularidades em relação à compra de Pasadena. Pasadena, que é isso que o Paulo falou, quer dizer, era um bom negócio na época e que o Jornal Nacional apresentava como um sucatão e ajudando a formar a opinião pública contra o governo. Quer dizer, tudo que nós vivemos nesse último período, todas essas mutretas, entre aspas, dos tribunais, tiveram como caixa de ressonância a reverberação criminosa das grandes cadeias e das grandes redes de televisão. Isso aí não pode ser nunca esquecido. É por isso que tem gente que ainda hoje está tão enganada em relação ao que aconteceu no período passado e ainda acreditando que o Temer, como se fosse possível, que o Temer e a sua enfim, entourage, para não dizer sua quadrilha... Quadrilha, por que não dizer quadrilha? O Temer e a sua quadrilha são mais honestos do que aquele governo da Dilma, sobre o qual não pesou
uma única acusação de enriquecimento ilícito. A Dilma é uma mulher que você pode falar o que você quiser dela, você pode discordar de tudo dela, mas você não pode deixar de reconhecer que se trata de uma mulher definitivamente honesta. O que você acha, atual José Américo? Não, eu acho que, mais uma vez, fica claro, né? Fica claro que o percurso percorrido pelos golpistas, né, foi uma verdadeira armação em cima de meias-verdades, em cima de falsificação, principalmente de falsificação. E aí nós temos o papel, de um lado, do Ministério Público Federal, né, do outro lado, da Justiça, né, da Justiça e do Ministério Público de Curitiba, né, que nós temos que o Ministério Público de Curitiba e a Polícia Federal de Curitiba são ideologicamente comprometidos, estou dizendo aqui, eles são ideologicamente comprometidos, o juiz Sérgio Moro, o Delanol, o pessoal da Polícia Federal. Delanol é procurador-chefe, né? O estatístico, aquele do PowerPoint. Exatamente. O Delanol é o PowerPoint para as pessoas saberem o que é. Exatamente. Ele tem um viés ideológico muito claro, né? Então, ele tem sido importante na perseguição ao presidente Lula, e nós temos também da parte do Ministério Público Federal, que não vai se isentar, ele foi responsável, em grande parte, né, por permitir esse impeachment do jeito que foi feito, e que foi baseado em absolutas irregularidades. A coisa da pedalada fiscal é um absurdo para quem entende um pouco de contabilidade, é um absurdo, né? Você é uma coisa que todos os governos fazem, e isso já tinha ficado claro pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que é um Tribunal de Contas totalmente contra o presidente Dilma, mas ele próprio reconheceu que não tinha as pedaladas, que não tinha ilegalidade, não tinha a culpa da presidente Dilma, e agora nós temos o caso de Passadina, né, que vem considerar Passadina um bom negócio. E nós temos os dois pesos e duas medidas, principalmente da Rede Globo. A Rede Globo, ontem, ela tem a pachorra de falar que foi aberto um procedimento investigatório contra o senador Serra, que ela disse por Caixa 2. Por Caixa 2. Caixa 2, Paulo Moura Leite sabe que o Caixa 2 é uma contravenção. Então, por isso, está tentando amaciar o projeto do Serra. O Serra é acusado, neste processo, de ter falsificado notas fiscais. Falsificação de nota fiscal é um crime. É um crime que dá cadeia, é um crime que dá cadeia, muito mais grave que Caixa 2. Né? Muito mais grave que Caixa 2. E ele recebeu 30 milhões, né? 30 milhões de contribuição. Do Joesley, são 30 milhões. Sendo que uma parte desse dinheiro foi recebido lá fora, que também é outra irregularidade. Lá fora, estou dizendo aqui, fora do país. É outra irregularidade, é outro crime. Né? E que esse dinheiro, uma parte também teria ido por uma parente dele, o que mostra que não é Caixa 2. Parente é a filha. A filha. A filha. Exatamente. Essa aí é filha e parente, porque aqui padrinho já é cara desconhecido. Essa aí não dá nem para dizer, não. Peraí, essa aí é minha filhada, não é filha. Esses 30 milhões. Aquela que tinha sorveteria. Exatamente. A sorveteria mais cara do mundo. Mais cara do mundo. Hélio Daniel Dantas. Exatamente. Então, sócios de uma sorveteria. Não, e que é casada com Alexandre Bourgois, que é aquele sujeito que repatriou em 2001. Bourgois é burguês, né? É quase burguês. Quase, em francês. Né? Não sei, isso é o Albino que sabe. Sei lá. O Bourgois repatriou dinheiro em 2001 para cá, para o Brasil, de uma empresa americana que, segundo ele, estaria investindo na empresa dele, e descobriu-se depois que ele era dono da própria empresa, né? E não sabe de onde veio o dinheiro. Então, essas coisas virou Caixa 2. Virou Caixa 2. A Renata Lopretti, ontem, no Jornal da Globo, fala em está dormindo tarde, hein, Zé? Você está conseguindo assistir o Jornal da Globo? Exatamente. Eu gosto de dar exemplo, que eu durmo tarde e acordo cedo. Sei. Não é que nem o Serra, que dorme tarde e não acorda nunca. Não acorda nunca. Só quando é na hora de ver o extrato. Mas é isso, virou. Então, esse eufemismo, Caixa 2, tá, etc. Aí, quando você vai ver, um baita de um crime, é um negócio violento, é 30 milhões de reais. Só para ter uma ideia. O Fernandinho Beiramar daqui a pouco vai dizer, não, aquilo todo dinheiro é Caixa 2. Para as pessoas, não, e outra coisa, e não é propina. E não fala que é propina. Exatamente. Não fala que é propina, né? Se fosse, por exemplo, o presidente Lula, ele é acusado. Se nós pegarmos a acusação do sítio de Atibaia do presidente Lula, se fosse tudo verdade, seria R$1 milhão. Ou seja, 30 vezes menos do que isso, né? Se fosse verdade.
Se fosse verdade, porque o que de fato se apurou, nós temos um pedalinho, nós temos um Cristo Redentor Cristo ali, Redentor, Uma horta. uma horta, uma horta, e teve o famoso barco de lata lá da Dona água de Maria, lata, que custava 4 mil reais. 4 mil 4 reais. mil. 4 mil já está inflacionando, né? Porque você consegue no Mercado Livre por 2.500. Isso, Exatamente. é uma denúncia gravíssima, um barco de 4 mil reais. E os 30 milhões do Serra viraram Não, Caixa Caixa não, dois. foi escorregão. O Serra escorregou. Porra, apareceu. parte passado para familiar. Como é que Caixa Ele 2 pode ser lembra. passado para familiar? Você sabe o que lembra? Sim. Lembra o julgamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre a chapa Dilma Temer? Que teve um juiz que teve a pachorra, porque lá tinha de tudo naquele tribunal, né? Tinha um que batia na mulher, que esfregou. A cara da mulher no chão. Não, que esfregou com Listerine, esfregou Listerine na cara da mulher. O cara, o Ademar Gonzaga, indicado pelo Temer para votar a favor dele, naquele julgamento, esfregava Listerine na cara da mulher. Eu nunca tinha visto na minha vida. É uma loucura. Listerine na boca já é uma coisa que dá uma certa aflição, porque queima, não sei o que. Imagina esfregar no olho Isso da é mulher. crime, isso é crime. Isso é crime. Aí teve aquele outro que falou, mas peraí, eu não fico consultando o meu extrato bancário para saber quanto dinheiro eu tenho ou quanto dinheiro eu não tenho, Ou quanto ele ganha, né? quanto ele ganha, e era 600 mil reais. Ele fala, eu não vou ficar consultando o meu extrato bancário, é que nem o Serra. Daqui a pouco ele vai dizer, esse dinheiro apareceu na minha conta, mas como que apareceu um negócio desse? Tem gente que diz, como o Paulo Henrique Amorim, por exemplo, do Conversa Fiada, que o Serra é o homem mais rico do Brasil. Ele deve ter lá os seus motivos para dizer isso. A filha dele, com certeza, é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Não, e a sorveteria, a famosa sorveteria que ela abriu, não sei o quê, hoje virou um puxadinho dentro de uma livraria, acho que no Shopping Vila Lobos. O Shopping Vila Lobos é um shopping aqui em São Paulo, de classe média alta e tudo mais. Agora virou um puxadinho. Eu também não precisa de muita coisa, porque, na verdade, é uma tinturaria, que as velhas tinturarias do tempo da máfia. Você tinha a tinturaria na frente, você entrava, eram os caras contando dinheiro. Para lavar dinheiro, né? Contando dinheiro e contabilizando mortos. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tem a sorveteria, você vai entrar lá, em vez de pegar um sorvete de creme, morango, abacaxi, você pega uma nota de dólar, euro, em bolinhos, que nem aqueles caras lá do Mato Grosso que apareceram na televisão. Enfim, a Flávia Rocha Mello parece que tem algumas novidades ali em Brasília. Deputado, nós vamos falar de São Paulo. Não adianta querer escapar, não, que você vai responder sobre o que está acontecendo em São Paulo. Não adianta ficar com essa cara, não, vai responder mesmo. Né, Paulo? Não vamos aliviar para ele. Flávia Rocha Mello, bom dia. Queria saber o seguinte, parece que o Temer ele mudou o decreto onde ele vendia, lá aquele decreto de venda. O Requião que usou uma imagem muito interessante. Ele falou, quem comprar essas coisas que o Temer está privatizando vai ser acusado de crime de receptação. Receptação por quê? Receptação é aquele crime quando você compra uma mercadoria que foi roubada. Então a Laura rouba, não sei o quê, o apartamento, você vai lá, eu compro da Laura o apartamento, só que eu descubro que o apartamento foi roubado. Por exemplo, o Zé Américo, um carro, assim por diante. Receptador em português. Aí o receptador, eu acabo preso, além de tudo, acabo preso. Eu vou lá, compro e acabo preso. E o Requião fala, no Brasil está acontecendo, quer dizer, estão roubando o patrimônio nacional, vendendo a preço de banana, e de banana na xepa, né? Não é nem a banana no começo da feira, não sei o que, banana na xepa. Então, é um crime de receptação. Então, Flávia, ele mudou o decreto, o que aconteceu? Bom dia, Ricardo. O presidente decidiu publicar um novo decreto sobre a reserva, que chama RENCA, né? Reserva Nacional de Cobre e Associados. É encrenca, né? Oi? Encrenca ou RENCA? RENCA. Ah, bom. É uma reserva enorme, lá entre o Amapá e o Pará. Do tamanho do Espírito Santo. E aí ele resolveu fazer um novo decreto que continua tendo a mineração, mas ele resolveu explicar ponto por ponto como vai ser a preservação ambiental, que não pode explorar na área onde tem reserva ambiental, onde tem área indígena. Na verdade, foi apenas uma satisfação depois de toda a polêmica, porque a mudança é bem pequena. Não é nada, né? Praticamente nada. Quer dizer, ele preserva, entre aspas, a reserva, mas mantém o direito das mineradoras fazerem a farra ali, assim, fazerem uma serra pelada. Isso, continua podendo explorar a reserva, mas num trecho que é reserva ambiental não pode, no trecho que tem indígena não pode, mas
na verdade, a mudança é muito pequena. Ainda não foi publicado esse decreto, né? Ele também colocou o ministro do Meio Ambiente na discussão, porque a história era tão louca que você tratava de Amazônia, mas o Ministério do Meio Ambiente não estava na discussão. Certo. Não, bom, enfim, foi o recuo para chinês ver, né? Isso. Ele vai chegar lá para os chineses, não sei o quê, porque ele vai hoje lá como camelô, ambulante. Isso. Bom, e eu esqueci, você falou a coisa mais importante do dia, Flávia, desculpa. Você entendeu? Você dormiu no ponto. Nós começamos hoje a era Fufuca no Brasil. Isso, às 9h30 da manhã. O deputado André Fufuca assume a presidência da Câmara. Isso aí é uma coisa que tem que ser registrada. E vocês não sabem qual foi a carreira do Fufuca. Você sabe qual foi o primeiro partido do Fufuca, pelo qual ele foi eleito deputado estadual do Maranhão? José Américo Ascenso Dias. Não sei. Laura Capriglione. Não sei. Marcos Calço. Albino, não dá para ouvir. Serginho. PSDB. É mesmo? Foi o primeiro partido dele. Foi eleito em 2011 pelo PSDB como deputado estadual. Fez uma carreira. O seu segundo partido qual foi? Pergunta Marcos. Marcos, você é produtor daqui, tem que estar tudo na ponta da língua. José Américo não sabe. Também não Laurinha não sabe. O Paulo também não sabe. Está lá no Maranhão, os produtores. Mas O segundo partido dele. Eu vou deixar você fazer a brincadeira. O segundo partido, o PEN. Que vai ser o partido do Bolsonaro. Que vai ser o partido do Bolsonaro. Boa, Zé. O Zé está antenado. E o terceiro partido dele é o PP, que é o partido do Maluf, do Valdemar Costa Neto, o mais envolvido na Lava Jato. O mais envolvido daquele José, aquele famoso. Aquele... Hã? O Negromonte. O Negromonte, isso, o PP. O cara tem uma... O Valdemar não é do PP, o Valdemar é do PR. Não, o Valdemar é do PR, desculpa. Mas o nosso Fufuca... O Fufuca, ele dá tanto trabalho... Bolsonaro foi do PP. Foi do PP, agora está no PEN, depois ele vai para o PSC, para se candidatar. Dá tanto trabalho que quando você escreve o nome do Fufuca, você está escrevendo aqui os textos, não sei o quê, o corretor, ele corrige para fofoca. É verdade. Esses corretores, você escreve André Fufuca, e aí sai. André Fofoca. Ou seja, não é de verdade, é só uma fofoca. É só uma fofoca, pelo menos para os corretores. Não corretores imobiliários, que eles também são, que estão vendendo no Brasil, mas é a coisa mais engraçada. O Fufuca você entendeu, a piada não é nem pronta, você entendeu? A piada, bom, enfim. Paulo, você quer falar alguma coisa antes de seguir viagem aí sobre a conversa que ele estava tendo aqui? Olha, não, o que eu acho essas descobertas aí acentuam, né, o desmoronamento do sistema político em vigor, né, que a gente está assistindo, o colapso dos partidos, e reforça, é uma conversa que também estava aqui, que eu estava conversando ontem na beira da piscina do hotel, onde tem alguns deputados que vieram aqui para conversar com, né, para fazer fofoca com o presidente Lula e outras pessoas daqui, né, sobre o que fazer com a reforma política, né? E está ficando claro mais uma vez, mais claramente, que é o seguinte: o empate está montado, né? Querem trocar, né? Querem trocar a volta da contribuição empresarial pela preservação, né, do voto proporcional, que é o menos ruim, é a menos pior das alternativas que estão colocadas no momento. Parece que tem uma barganha por aí, não há alternativa nem de um lado nem de outro, né? E aí a questão que coloca é o seguinte, quer dizer, mais do que nunca, é questão de é a coisa de voltar a falar em constituinte, voltar a falar uma refundação da democracia, porque a coisa está ficando grave e aí vai ficar cada vez pior e cada vez com menos alternativa, em particular, se vingar, né, a proposta, a perseguição, de pedir, a tentativa de pedir o presidente Lula de se candidatar. E aí a discussão agora, que durante alguns dias, durante o último mês, foi a discussão, bem, se ele não for se candidatar, quem será o plano B? Quem será indicado? Começa a ganhar corpo uma discussão que, a meu ver, é mais importante. Se ele for impedido de se candidatar, o que os seus aliados vão fazer? O que os democratas brasileiros vão fazer? Vão, mais uma vez, enfiar a vela no saco e procurar um outro nome, ou vão reagir de alguma outra forma, ou vão exigir vão contestar uma decisão que todos
sabem que pode estar sendo crucial para atacar a nossa democracia. Esse é um debate que está aparecendo por aqui, que certamente vai aparecer por aí na medida que a decisão for se aproximar. Boa, Paulo. Eu só queria agora registrar algumas contribuições aqui dos nossos ouvintes, espectadores, internautas, telespectadores, aqui é tudo, enfim. A Vera Gerez. A Globo e seus sistemas de comunicação foram culpados pelo golpe porque deram chancela incondicional a todas as investidas golpistas, incluindo tudo. Nós, brasileiros, precisamos conhecer a caixa preta. Da mídia, né? A Luciene Saião, que deve ser parente da Laura, diz: arrasou na resposta, Laura, você me representa. Obrigada, Luciene. Tamo juntas. Djanira Lucena, falando mais ou menos aquilo que a gente estava conversando. É melhor avisar o comprador da área do Amazonas que se comprar é receptador de roubo. Sofia Carvalhosa. Ouvi dizer que os canadenses souberam há 2 meses sobre o final dessa reserva. Sofia, não foram 2 meses, há 5 meses eles souberam. Há 5 meses. O ministro esteve lá e contou para todo mundo. Contou para todo mundo. Há 5 meses para os canadenses, ó, bicho, fica aí, cola na gente, que daqui a 5 meses nós vamos vender aquele negócio. Eles já vão fazendo as contas, segurando o dinheirinho. Não precisa segurar muito, não, que nós vamos vender lá na Bacia das Almas mesmo. Marcelino Cabral. O programa Contraponto é essencial para você ter um bom dia. Obrigado, Marcelino. Obrigado pela sua audiência. E tentamos fazer isso mesmo. Gerde Clot, bom programa para iniciar o dia bem informado. José Antônio Alves, muito bom. Vocês nos dão esperança de que vamos sobreviver e livrar-nos da mediocridade em que o golpe nos colocou. E a Caroline Pequeno fala, falem sobre o Moro. Estamos falando, já falamos até na roupa preta dele. Que vai para a cadeia. Se ele passar perto aqui do pessoal do DEIC, se tiver uma araponga perto dele, vão grampear o sujeito e levar... Indício, né? Indício de mau elemento. Indício de mau elemento. Aí vão fazer uma condução coercitiva do nosso querido juiz. E o juiz Moro, que hoje apareceu nas páginas, nas primeiras páginas, comendo pipoca com o Marcelo Bretas, assistindo aquele filme de terror. Quem patrocinou, né? Aquela vergonha. Não, quem patrocinou deve ter sido o Serra. A lei para todos. Aquele dinheiro que ninguém sabe. Deve ter sido o Serra. Não é possível. Os 2 juízes comendo pipoca naquele espetáculo dantesco com aquele pessoal da Flávia Alessandra, Antônio Calone, sei lá mais quem, fazendo aquele papel ridículo. Ridículo. Enquanto o cinema nacional vive, você diria, na penúria, fazendo aquele papel ridículo sobre a Operação Lava Jato, que um dos nossos colaboradores aqui, um dos nossos espectadores, chama de farsa jato. É uma coisa que envergonha, não envergonha o brasileiro, envergonha o cidadão, envergonha o sujeito, um sujeito que tem raciocínio, que tem cérebro, que é diferente, que é um sujeito que tem o dom racional. Mas acho que nem os cachorros passaram em frente daquele cinema. É um negócio absurdo. Bom, enfim. Às vezes, desculpe, eu estou um pouco... Depois nós precisamos ver qual vai ser a bilheteria. A bilheteria desse não, vai ser tudo caixa 2. Você vai lá para comprar ingresso, onde é que é o caixa? Ele falou, ali, é no 2. No guichê 2. Não, mas precisamos fazer o financiador é um empresário ligado ao PSDB. É um empresário. Não, é uma empresa R$1, né? Não, é o mesmo empresário que parece que comprou a ação da Eletrobras na alta, na baixa. Exatamente. Então, o cara é enrolado, é um sujeito enrolado, que produziu o filme e não queria aparecer, né? Mas já descobriram. No Brasil não tem segredo que dura muito tempo. Então... Bom, agora nós vamos conversar um pouco, José Américo, depois eu chamo a Flávia de novo. O Albino está fazendo... Eu não estou entendendo bem os gestos do Albino. O Albino está juntando a mão para baixo, para cima, Mas o que é? Isso é linguagem, aquela linguagem de sinais? Quer ir para o break, Albino. O Albino quer ir para o break. Break é intervalo, viu, gente? Porque aqui o pessoal costuma falar inglês. Bom, daqui a pouco vai ser a nossa língua pátria, né? Se vender em todo o Brasil. Lembrando o seguinte, quem quiser acompanhar o programa Contraponto para dar opinião, crítica, fazer sugestões, falar mal da gente, falar bem, falar o que quiser,
Vá no 11 99 583 9700. 11 99 583 9700, que é o número do nosso WhatsApp. No Facebook, quem quiser assistir, ouvir e ter acesso aos programas anteriores, vá ao endereço Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon. E a reprise do nosso programa no rádio, da AM 740, Rádio Trianon, ocorre todas as madrugadas a 1h da manhã. 1h da manhã você pode acessar pelo smartphone, pelo seu computador, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio de corrente alternada, corrente direta, não sei o quê. De qualquer, quer dizer, não tem jeito de escapar do programa Contraponto. Não tem jeito. Como disse um espectador nosso ontem, se esse programa existisse há mais tempo, esse golpe não duraria 2 meses. Como nós estreamos há pouco mais de um mês, no dia 17 de julho, Temer, é bom você correr, hein? É bom você correr que 2 meses você teve. Ah, já 17 de julho, agosto, setembro, está chegando 2 meses. E vamos ao nosso momento musical, enviado pelo Alberto Vilas, que hoje está em outro compromisso. Hoje começando, mais uma vez, prestigiando as mulheres. A começar da presença da Laura e da Flávia Rocha Bel, lá em Brasília. Vamos começar com Karina Burr e uma música de Bob Dylan, numa versão de Caetano Veloso e Péricles Cavalcante. Negro Amor. Roda lá, Serginho. Vamos lá. Passe, mande, junte tudo que você puder levar. Ela é muito legal. Ânimo, que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho, ele louco, ficou só. Chorando no meio do fogo, do sol. Os alquimistas já estão no corredor. Não tem mais nada. Liberou hoje, tá? A estrada é pra você e o jogo, e ainda existe. Mas muito tudo que você conseguiu, por coincidência. E o mundo que anda só. Você Devem amar o seu sol. Só que seus pés, seu também não são. Não se sabe mais nada. Dia, né? Mas a gente vai. Seus guerreiros, desamados, eu vou mais lutar. Tá lindo, tá lindo. Mas é, nem eu acredito que eu gosto muito. Não, não é oração, é a Esquece o nome. Poderia colocar no vídeo. Ok. Desculpa mesmo. Na gestão da secretaria. O
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. A Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Olá, aqui é a Mônica Vilela Green da Rádio Mônica Portuguesa em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiro da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.org.br e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook. Trianon AM 740, São Paulo. Ciro Gomes, qual o caminho? Bem, primeiro, chega de vender o Brasil e a força do nosso povo. Chega de desvalorizar o trabalho e a competência da mulher brasileira. A politicagem do marketing barato, que só quer enganar as pessoas, já encheu. E o ódio e o militarismo são apenas caminhos para a destruição final da nossa democracia. Chega de acordos em Brasília para salvar os aliados e os esquemas de poder. Está na hora de acreditar que só a indignação, a experiência e a coragem podem ser capazes de transformar o Brasil. Ciro Gomes, PDT 12. Trianon AM. Oi. Programa Contraponto. Tá bom. De segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8 horas e 52 minutos em São Paulo. Falamos direto dos estúdios da Rádio Trianon AM 740, mais uma edição do programa Contraponto. Contando com a presença de Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, que dispensa maiores apresentações, Flávia Rocha Mello, em Brasília, nosso convidado especial de hoje, José Américo Ascencio Dias, deputado estadual do PT de São Paulo, foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi secretário municipal nas gestões de Fernando Haddad e Marta Suplicy, e secretário nacional de comunicação do PT, entre outras funções na vida pública. Estamos com Paulo Moreira Leite, que está acompanhando a caravana do presidente Lula pelo Nordeste e que quer falar agora, ele vai dizer quais são os próximos passos dessa caravana. Fala, Paulo. Paulo. Onde está Pablo? Onde está Paulo? Eu acabei de falar com ele. O Serginho está falando para seguir em frente. Quer dizer, os cães ladram e a caravana passa. Tá bom. Então vamos em frente. Agora eu queria conversar um pouco, José Américo, deputado José Américo. Desculpe ter chamado de José. Deputado, vocês conversar um pouco sobre o seguinte. O senhor, no primeiro bloco, foi bastante incisivo, assertivo, mostrou uma combatividade, mostrou uma presença, que é tudo aquilo que a gente espera de pessoas que fazem oposição a esse governo ilegítimo que está aí. Mostrou a sua indignação, como é a indignação da maioria dos brasileiros. E o senhor é deputado estadual do PT. Aqui em São Paulo, nós não conseguimos enxergar muito a atuação do PT no plano estadual. Aliás, aqui virou um feudo do PSDB. Há muito tempo é um feudo do PSDB. Agora, a gente pesquisando um pouco, a gente vê que os deputados estaduais do PT se mexem. Mas ninguém fica sabendo do que eles estão fazendo. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois a gente vê concretamente o que está acontecendo. Quer dizer, a bancada está se posicionando, está se mexendo, o que está fazendo, bom, enfim. Bem, a bancada do PT, ela se movimenta, ela faz oposição, inclusive no presente momento, né, no dia dessas 2 últimas semanas, o PT tem feito um debate na Assembleia Legislativa sobre o projeto de privatização de parte da Sabesp. Só um detalhe. É importante porque a gente está tão assoberbado com as coisas feitas pelo governo federal
que acaba esquecendo. Acaba esquecendo e essas coisas vão indo meio de cambolhada. Quando a gente acordar, você entendeu? Os caras já roubaram o criado mudo e a gente não percebeu. Então, só para vocês terem uma ideia, há 2 semanas esse projeto já é debatido na Assembleia. O objetivo é que ele gere alguma coisa em torno de venda, né, e captação de recursos de quase 10 bilhões de reais, ou seja, a metade da Eletrobras, né, que deu tanta repercussão. E, no entanto, não tivemos nenhuma matéria na imprensa. Não, Os jornalistas... tem a privatização da CESP também, né? Exatamente. Mas a da Sabesp está sendo discutida agora na Assembleia Legislativa, nesses dias, né? Hoje eu estou saindo daqui, vou para um congresso de comissões lá na Assembleia. A imprensa tem coberto, só que não sai nenhuma matéria. Ninguém dá a matéria sobre isso. E o governo do Estado, o que ele faz? Ricardo e Laura, ele procura esvaziar a Assembleia para que ela não funcione e para que não haja oposição. Então, uma das estratégias que eles usam, né, que o governo usa, que tem maioria na Assembleia, é esvaziar as comissões. Então, por exemplo, a comissão é onde você pode convocar um secretário, um presidente estatal, para dar explicações. Então, eu estou tentando convocar o presidente da CPTM, faz algumas sessões. Eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura. Há 10 sessões ela não dá quórum. 10 sessões ela não dá quórum. Sim, mas qual a composição dessa comissão? A composição Quem é que falta para impedir o quórum? Falta basicamente a base do governo, né? Presente está sempre o PT, né? Eu e o Luiz Turco, que representamos o PT na comissão, estão presentes. Você tem os 2 ou 3 deputados que estão sempre presentes, mas a base do governo mais fiel não vai. O PSDB, por exemplo, não vai na comissão. Que é a tática que eles têm usado todos esses anos para impedir a instalação de CPIs e assim por diante. Hoje eles estão, além da CPI, que eles continuam impedindo, eles estão tentando impedir o funcionamento das comissões. Você tem a Comissão de Educação, a Comissão de Transporte, tem dificuldade de funcionar. No plenário, né, para quem conhece um pouco do parlamento, o plenário não funciona, ele funciona mais para debate, etc. Ele não funciona tanto como ação fiscalizatória. A fiscalização é feita pelas comissões, que eles têm estrategicamente esvaziado. Então, é assim que eles agem para impedir que a oposição se manifeste. A oposição petista está muito ativa, por exemplo, na questão da Sabesp, nós temos feito toda uma discussão sobre o papel do governo do Estado no saneamento básico, no Estado de São Paulo, que é débil. A cidade de São Paulo, para o rádio ouvinte, para o ouvinte aqui da Rádio Trianon, a cidade de São Paulo, Laura e Ricardo, tem apenas 50% do seu esgoto tratado, o resto é despejado. Quanto por cento, desculpa? 45% não é tratado, 55% é tratado. E tem 45% que é jogado nos rios. Jogado nos rios. A Sabesp é a grande poluidora da cidade de São Paulo. A Sabesp é a grande poluidora. Então, é uma empresa que funciona em 300 e poucos municípios, na metade dos municípios do estado de São Paulo, nos principais. Ela é uma empresa que é lucrativa porque ela não se responsabiliza pelo saneamento básico. Ela existe para resolver o problema do saneamento básico. Mas como ela não se responsabiliza, ela virou um ente a mais na questão do saneamento básico. Sabe o que está acontecendo no estado de São Paulo? Está acontecendo em muitas cidades que os prefeitos estão privatizando o saneamento básico, né? Existe um movimento para sair da Sabesp hoje. Então, para um prefeito de uma Fora cidade... a Sabesp, é isso? Para um prefeito de uma cidade, quer dizer, uma coisa que não é boa, mas assim, um prefeito de uma cidade de 50 mil habitantes, de repente o esgoto não é tratado, de repente falta água, tal, etc. Para ele é melhor, sim, a resposta imediata, ele sair da Sabesp e privatizar. Né? Privatizar, uma empresa vai ganhar, mas eventualmente pode resolver em termos imediatos. Então, existe um movimento para sair da Sabesp. Inclusive, eu acho até que eles estão tentando se capitalizar agora, porque estão precisando de dinheiro para fazer alguma coisa, porque isso pode se tornar, né, no ano de 2018, um elemento contrário à candidatura do Alckmin. Porque a Sabesp, em termos de como estrutura empresarial para distribuir dividendo, ela é uma empresa boa. Como instrumento para resolver o problema do saneamento básico do Estado de São Paulo, é um desastre, absoluto desastre. E o projeto que está na Assembleia visa vender uma parte Bom, uma parte já é vendida, né? Uma parte já está na mão
investidores privados. Inclusive 50%. negociado na Bolsa de Nova York. Exatamente. Né? Ações negociadas na Bolsa. Das poucas empresas brasileiras que são... Quer dizer, atrair investimentos de gente de fora, Só de gente no Brasil. Não, isso tudo bem. Sim. Não, é pegar dinheiro desde que você pegue esse dinheiro e aplique para resolver problema de saneamento, para evitar racionamento e assim por diante. O problema é que esse dinheiro entra... Não, e a grande discussão hoje, Ricardo e Laura, é esta, na Assembleia. Nós estamos colocando, a bancada do PT tem colocado isso. Bom, mas tudo bem, a gente acha que a Sabesp está fugindo da sua responsabilidade, etc. Mas o dinheiro que vai ser arrecadado, vai para onde? Espera só um pouquinho. Vai para onde? Deputado José Américo, Laura Capriglione, que temos a presença de novo de Paulo Moreira Leite, que vai nos dizer quais são os próximos passos da caravana do presidente Lula e falar alguma coisa, se despedir, talvez, no dia de hoje. Fala, Paulo. Ficou caindo a linha. De fato... Privatizar a Telebrás devia estar funcionando aí. Pois é, né? Decepção, né? Que loucura. A caravana está saindo nesse momento de Mossoró para Quixadá. Uma parada já no Ceará. Quixadá no Ceará. Isso, e aí depois ela vai para Juazeiro, e também no Ceará, e depois ela vai para o Piauí. Eu estou me querendo me despedir, porque agora eu vou entrar no ônibus, tudo isso, mas eu só queria registrar um ponto que é interessante. Na porta do hotel tem vários pessoas de camisa vermelha esperando a saída do presidente Lula, que ainda não saiu. É um dado interessante, porque ontem, quando eu estava em Currais Novos, havia no café da manhã do hotel, enquanto eu fazia meus comentários aí para a rádio, para o Contraponto, havia um grupo de eleitores do Bolsonaro com camiseta no próprio café da manhã, aquelas camisetas de Bolsonaro já. Mudou pelo menos a plateia, está melhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não tinha nem reparado. É tão esquisito que eu nem enxerguei. Só vindo me contar depois que eu desliguei o telefone. Não, mas isso também, por outro lado, é um sinal de que a caravana incomoda. Quer dizer, para o pessoal que apoia o Bolsonaro ir até aí... É verdade. E até aí, quer dizer, que realmente o pessoal está sentindo... Está querendo fazer alguma coisa. Exatamente. Bom, Paulo, amanhã então a gente volta a se falar. Boa viagem. Um abraço para o povo do Ceará, para o povo do Rio Grande do Norte. E amanhã a gente volta com o nosso Momento da Caravana com Paulo Moreira Leite, nosso enviado especial. Tá bom. Bom, José Américo, então voltando, a gente estava conversando justamente sobre isso. A questão da Sabesp em São Paulo, que no quadro daquelas privatizações, não sei o quê, que tem tanto problema no governo federal, que aqui a gente acaba esquecendo. O dinheiro, quando entra, venha de onde vier, desde que ele seja aplicado para os interesses, para a finalidade, princípio que a Sabesp deveria ter, aí seria tranquilo. Quer dizer, eu não vejo problema nenhum. Se é dinheiro do estrangeiro, se é dinheiro de brasileiro, se é dinheiro de marciano, sei lá. Mas o problema... Não, tudo bem, isso é verdade, sempre é verdade isso. Mas acontece que o problema todo é o seguinte. Como é que a Sabesp fica uma coisa atraente para os investidores estrangeiros? É exatamente porque ela distribui dividendos de uma maneira generosíssima, né? Quer dizer, então o fato é que a Sabesp hoje ela tem a sua capacidade de investimento rebaixada porque ela distribui dividendos de uma maneira muito altos, de uma maneira elevadíssima. Então sem transparência, né? E sem transparência nenhuma. Isso tudo a gente está sabendo. A gente teve um vislumbre dos problemas da Sabesp durante a crise hídrica, porque foi a época... Aliás, era uma das grandes discussões naquela época. Quer dizer, está faltando água e está sobrando dinheiro na Sabesp. Então, a gente reparou que a Sabesp era uma empresa extremamente lucrativa, enquanto isso, obras de infraestrutura elementares, básicas, para garantir o fornecimento de água para a população, não eram feitas. Isso, e eu acho importante isso que o Zé Américo falou, esse negócio da água, fornecimento de água é uma das atribuições da Sabesp. Mas a outra, tão ou mais importante, é o tratamento do esgoto. Claro. Não só porque o tratamento do esgoto é uma questão de saúde pública e tal, mas porque se tratasse o esgoto, boa parte da água poderia ser reutilizada, coisa que não é.
Então, a gente tem um desperdício... Chamada água de reuso. Né? Não, chamada água de reuso não, é água mesmo, porque se ela é tratada, você pode reutilizar a água que já foi consumida. Isso é a saída hídrica de uma série de países. Agora, no Brasil, obviamente, não. No Brasil, a gente se dá o luxo de pegar e jogar o esgoto para o inferno. Então, eu acho... Agora, o que eu acho... Rio Tietê e Pinheiros. Rio Tietê e Pinheiros. E aí não se explica, ninguém explica por que o Rio Tietê, em vez de melhorar, ele só piora. Quer dizer, a tal da despoluição do Rio Tietê, que é uma promessa... Desde que o Montoro assumiu o governo lá em 1980, na década de 80, se fala na despoluição do Rio Tietê, e o que a gente vê, ao contrário, é o Rio Tietê pior do que jamais, a ponto de pegar e os rejeitos do Rio Tietê terem sido transformados em infraestrutura da Faculdade Zona Leste, da USP Leste. Quer dizer, o São Paulo, eu acho... É uma coisa, Zé Américo, você me desculpa, mas tudo bem, é verdade, você tem toda a razão, os parlamentares do PT lidam com uma dificuldade gigantesca dentro da Assembleia Legislativa por conta dessas políticas de esvaziamento das comissões, essas coisas todas e tal. Agora, esse é o jogo, se eu fosse o Alckmin, eu faria diferente? Se eu fosse o Alckmin, faria exatamente o que ele está fazendo. Olha, por que eu vou pegar e vou encher uma comissão que vai pegar e vai... Se você usar para isso, digamos, a persuasão, mas tudo bem, ele usa mas a cooptação através de emendas parlamentares. Tudo bem, mas é isso que eles fazem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar? Não, nós vamos chorar alternativas. Não, mas o problema é o seguinte, o Alckmin é uma coisa inacreditável, porque a gente vê que o Estado de São Paulo é um desmando, é uma loucura. A CPTM, todo dia, é uma humilhação para os passageiros da CPTM, que não sabem se vão chegar em casa, se vão chegar no trabalho, tem que se submeter a filas gigantescas, porque todo dia é uma droga numa composição, é o trilho que não funciona, não sei o que lá. E, concretamente, só concluindo, Zé, os serviços são péssimos, as escolas são uma sucata em São Paulo. A saúde é um lixo. Quer dizer, o Estado de São Paulo é um desmando. Isso porque é o Estado mais rico da federação e é uma droga completa, é um serviço de quinta categoria que é oferecido para a população. Perdeu a primazia em várias... Perdeu a primazia em quase tudo. Você vê, a Unicamp, que é uma universidade importantíssima, está ali pedindo esmola. Quer dizer, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma justiça que não funciona, nós estamos falando de um Ministério Público que deixa que o CDP, o Centro de Detenção Provisória, seja a bagunça que é. Quer dizer, isso menos por causa dos presos e mais por causa da justiça. Enfim, eu só quero dizer o seguinte, eu acho que o PT pega leve demais com o Alckmin, pega leve demais, porque não dá para ficar jogando nas comissões, quando, na verdade, você tem um desmando completo no Estado de São Paulo, que não... Enfim, a gente não vê esse ânimo oposicionista ali aparecendo. Bom, Laura Moreira Leite. Aí outra, sem contar a violência policial cometida... Perdemos o controle do programa para as mulheres. É demais, o Alckmin é uma coisa irritante. Pois é, mas então eu quero propor que você, como jornalista... Não, candidata, né? Porque, pelo amor de Deus, eu quero subir no falante aqui agora, pelo amor de Deus. E tudo que ela falou é verdade. É verdade, tudo que ela falou é verdade. Pior é tudo que ela falou, não dá nem para falar, não, ela perdeu as estribeiras. Essa ação na internet chamada Jornalistas Livres, que vocês se ocupem também do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele tem uma coisa que é o seguinte, a questão nacional empolga demais as pessoas da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. Então a gente fica atrás da questão nacional e às vezes esquece a questão do Estado. Queria dizer o seguinte, as instituições precisam funcionar para você fazer oposição dentro da institucionalidade, né? Você pode fazer fora da institucionalidade, mas nós estamos fazendo dentro. Então, por exemplo, eu fui ontem no Ministério Público. Hoje estou pedindo uma audiência com o doutor Ismânio sobre a CPTM. Doutor Ismânio, quem... O doutor Ismânio é o procurador-chefe do Estado de São Paulo. Do Estado, tá. Né? Então, eu estou pedindo uma audiência, vou lá para pedir agilização. O que eu estou fazendo? A minha representação, ela podia pegar a questão, por exemplo, da corrupção, mas eu não estou pegando isso.
Eu estou pegando a questão da gestão temerária, da gestão incompetente, da gestão irresponsável do governador Alckmin e da atual direção da CPTM. Existem regiões de São Paulo, porque eu fui verificar, por exemplo, a linha Rubi. A linha Rubi entre Baltazar Fidelis e Jundiaí, agora, o trem dança. O trem dança porque... Localiza, por favor. Baltazar porque Fidelis, o nosso programa é ouvido no Brasil inteiro. Baltazar Fidelis. Fica no estado. Fica na Grande São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. Franco da Rocha. E Baltazar Fidelis até Jundiaí. Jundiaí é uma cidade, né? É a última cidade da... É uma cidade meio dormitório, meio... Não, Jundiaí não é exatamente isso. Né? Jundiaí não é exatamente isso. Cidade industrial, comercial, centro regional importante. Mas, de todo modo... E também as pessoas dormem lá. A Laura me chamando a atenção aqui. Mas é uma Pelo cidade... amor de Deus. As cidades são extraordinárias. Franco da Rocha é uma cidade maravilhosa, uma cidade ótima. Campo Limpo. É governada pelo PT, né? Exatamente. É governada pelo PT, Franco da Rocha, grande Franco da Rocha. Franco da Rocha, cidade maravilhosa. Nós temos Caieiras, que é outra cidade também da Grande São Paulo, que é servida por essa linha. Mas eu só queria dizer o seguinte, essa linha é uma linha antiga, porque ela vem do tempo da Santos Jundiaí, foi construída no século XIX pela São Paulo Railways, né? Então, é a linha mais antiga. Nessa região que vai, então, de Franco da Rocha, eu digo Baltazar Fidelis, porque eu estou pontuando que eu estive lá. Até próximo de Jundiaí, nós temos aí 7, 8 quilômetros, que são onde existe muito desnivelamento, ou seja, um trilho está desnivelado em relação ao outro. Então, os maquinistas, que são pessoas responsáveis, esses sim, eles estão andando a 20 por hora lá, há alguns anos já. Porque eles têm medo de acelerar, porque se acelerar, dá o descarrilhamento. Com pessoas dentro do vagão, descarrilhamento significa acidente grave, com morte, ferida, etc. Bom, o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, um trem de carga, que já não tem os mesmos cuidados de um trem de passageiro, descarrilhou nessa região, em Baltazar Fidelis. Então, eu fui lá no Ministério Público para dizer o seguinte, ou vocês intervêm, apurando a responsabilidade do governador e do Paulo Magalhães, que é o presidente da CPTM, ou nós vamos ter uma tragédia nessa região. Porque não tem investimento. Ou seja, nós estamos diante não tem de uma tragédia anunciada. Exatamente. Que não se faz nada para evitar isso aí. Não, e todo dia. Tem pequenos anúncios dessa tragédia. Ontem pegou fogo no vagão, outro dia o trem ameaça descarrilhar, outro dia a pessoa cai da plataforma. Os vãos... Você tem os números de quantas pessoas trafegam por dia pela CPTM? Mais ou menos. Assim, só para dar uma dimensão. 2.800.000 pessoas. Diariamente. Que usam a CPTM. Só para você ter uma ideia, o Rádio Ouvinte ter uma ideia, o metrô transporta aproximadamente 5 milhões por dia. Então, a CPTM é muito importante para o sistema de transporte. Geralmente são as pessoas... que moram na periferia. As pessoas pobres. Digo mais para vocês. Nós temos 260 quilômetros de trilhos sendo usados pela CPTM, não trilhos ativos, né? Trilhos ativos. Isso é 4 vezes quase o que o metrô tem. Se você melhorasse as condições dessa ferrovia, ou seja, melhorasse as estações que estão caindo os pedaços, melhorasse os trilhos, acabasse com o desnivelamento, você poderia aumentar a velocidade rodante. Se você aumentasse a velocidade, você podia diminuir o intervalo entre os trens e transportar muito mais gente. Quer dizer, facilmente, com investimentos, evidentemente, manutenção e modernização, você poderia estar transportando hoje 5 milhões de pessoas na CPTM. Qual é a consequência disso? A consequência disso é um transporte melhor, barato e um desafogo sobre o metrô e sobre o sistema de ônibus. Nós teríamos uma revolução no transporte na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Não tem, diante da incúria, da preguiça administrativa, da irresponsabilidade do governo do Estado. O governo do Estado trata a CPTM como se fosse um lixo. E alguns dizem, né, que agora ele começa a apresentar a proposta, como sempre o Alckmin faz, quando se aproxima das eleições,
Ele tenta apresentar uma proposta. Agora ele está apresentando a proposta de privatizar a CPTM. Qual é a solução do PSDB? Sempre. Privatizar a CPTM. Mas não vai privatizar, porque nenhum particular vai pegar nas condições que está. Isso é demagogia pura. Ou então vai comprar preço de banana. Ou vai comprar preço de banana. Nem aqueles prédios, apartamento velho, que aí você vai lá e reforma. O cara vai para fazer outra coisa no lugar do trilho. Como foi feito com a ferrovia brasileira, com a FEPASA. Né? Então, isso aí é uma irresponsabilidade, vai acontecer acidente, as pessoas estão mal. Né? Tem muita corrupção, tem ladroagem também. Né? Os tucanos não passam por lugar nenhum sem fazer as deles. Não, né? É tudo caixa 2. Você está sendo muito rigoroso. Até porque com a conivência que eles têm de setores do judiciário, do Ministério Público. Do Ministério Público, né? A gente não está nem falando da Alstom, não estamos nem falando do metrô. A gente está sendo bem comedido aqui, porque senão não há programa que no início de junho deste ano, né, 2 meses atrás, o Ministério Público aí corretamente denunciou 5 contratos da CPTM. O prejuízo causado por 5 contratos, 5 licitações, né, desculpe, 5 licitações fraudadas, o prejuízo é de quase 600 milhões de reais. Quase 600 milhões de reais. Isso aí pagaria a manutenção da CPTM em um ano de manutenção. Pois é, isso deu na imprensa, em alguns jornais, durante 2 ou 3 dias, depois desapareceu. Não, Zé, a coisa mais legal do mundo é você assistir o Bom Dia São Paulo. Eu assisto todos os dias. Todo dia tem o... Eu assisto todo dia o Bom Dia São Paulo. Todo dia tem alguma intercorrência na CPTM. E o legal é o seguinte, é que essa operação de maquiagem que a Globo faz. A Globo conseguiu produzir um acidente natural chamado CPTM. Todo dia tem uma ocorrência. Sim. Mas é natural. Porque mas ela não chuva, mas está chovendo. Parece que choveu hoje, tem a meteorologia, né? É isso mesmo. O Bom Dia São Paulo tem a sessão da meteorologia e tem a sessão da CPTM. E o legal é o seguinte, não tem responsável. Não tem como a meteorologia não tem responsável. Não é o Alckmin, não é o governo, não é a CPTM, não é nada. É São Pedro. É qualquer coisa. Mas mesmo eles. Só dando, não sei te interromper, José Cantoneira, aqui, que está participando com a gente aqui via Facebook, faltou dizer também que a Sabesp vende água muito barata para grandes consumidores. Exatamente, muito importante. É um absurdo. A chamada demanda firme é um contrassenso ambiental. Exato. Osmar Farias da Silva Farias. Parabéns a todos. Bom dia. Alberto Bognar. Parabéns, deputado. O povo tem que saber a realidade mesmo. E você é o único que está mostrando toda a podridão. E a falta de consideração que estamos passando. Você que escreveu isso aqui, né? Eu escrevi, eu não estou aqui, você está me vendo? Jacques Pérez Pinar. No caso CPTM, o dinheiro todo está sendo gasto para fazer a linha aeroporto às pressas para ser palanque em 2018. Duvido. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer. Não, mas então, continuando, essa discussão da CPTM... Só propaganda. Para mim é vital, porque a Sabesp, tudo bem, quer dizer, ela causa mortos e feridos indiretamente, porque não tem esgoto, isso aí é proliferação de doenças, é gente que está morrendo, é gente que está infectada. São os rios mortos. São os rios mortos, pessoas mortas, e a coisa que meio que desaparece no horizonte, como se fosse uma coisa assim, bom, é muito etéreo, não dá para perceber, é uma coisa pequena. Agora, o CPTM é um desastre aos nossos olhos. Diário e aos nossos olhos. Você protocolou um pedido de responsabilização, responsabilização criminal. Agora, quais são os próximos passos disso, deputado? Quais são os próximos passos disso? Porque também não é só protocolar. Porque todo dia tem gente... Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista judicial, o Ministério Público vai avaliar, vai fazer uma avaliação de tudo que eu entreguei e pode ou não apresentar uma denúncia à Justiça, né? Indiciando criminalmente o governador Alckmin, o presidente da CPTM e o secretário de Transporte, o Clodoaldo. Né? Ele pode fazer isso. Se ele aceitar a minha proposição, vai ser isso, e vão ser julgados criminalmente. Do ponto de vista da minha ação política, eu tenho diariamente, né, ido em linhas, tenho visitado estações, tenho conversado com as pessoas e tenho postado vídeos na internet denunciando esse desbando. E tenho feito também pronunciamentos lá na Assembleia e tenho procurado, eu e outros deputados do PT, que têm me ajudado, procurado
trazer o presidente do CPTM para prestar esse conhecimento da Ele Assembleia. nunca foi à Assembleia? Ele nunca foi, né? Pelo menos no período recente. E lá na minha comissão não consegue porque não dá quórum. E nas outras, porque ou eles não aprovam também porque não dá quórum. Então, esse esvaziamento institucional que eles fazem. E discurso na Assembleia, por mais duro que você seja, discurso é discurso, né? Você tem que criar algum tipo de A minha preocupação é o problema. seguinte, porque pelo que, É que a imprensa... pelo que você relatou, primeiro eu só queria pôr uma observação aqui de uma internauta nossa, para mostrar que nosso programa é plural, democrático, mesmo quando fala mal da gente. Suzana Cedres. Muito ruim o locutor interromper o pensamento do outro. Precisa saber ouvir mais. Eu peço desculpa, Suzana, mas aqui é um programa de debate, de conversa. Todos têm oportunidade de falar. E às vezes a gente não interrompe. Influenciados pelo Jô Soares. Olha aqui, Jô Soares, rapaz. Olha. Olha o Luiz Tiro, da técnica. Olha a minha estampa, rapaz. Olha a minha estampa, ô deputado. Mas tem esses passos jurídicos que o senhor está dando? Sim. Porque existe um risco diário desse negócio. Não. Quer dizer, como é que se pode fazer para alertar essas pessoas? Sim, eu já fiz a minha parte e vou continuar fazendo diariamente. Qualquer coisa que acontecer, nós vamos responsabilizar aqueles que foram alertados e não tomaram providência. Entendeu? Eles foram alertados. Né? O presidente da CPTM, o governador, né? O Ministério Público, evidentemente, eu fiz isso ontem. Espero que tenha um encaminhamento, certo? Espero que tenha um encaminhamento como eles fizeram, um bom encaminhamento com relação às denúncias das 5 licitações que foram denunciadas pelo Ministério Público. Nós temos que reconhecer, foram as denúncias muito bem fundamentadas, a Justiça aceitou e o processo está em andamento. Agora, voltando para o caso da Sabesp, né, eu queria só, porque às vezes não fica claro para as pessoas, que é o seguinte, a Sabesp é lucrativa e tal. A Sabesp no ano passado, 2016, ela teve um lucro de 3 bilhões de reais. Mais ou menos. Tá? E a população sofrendo com racionamento, exatamente. Com perda de água, porque tem a questão também da perda de água, porque é tudo sucateado. 3 bilhões de reais. O estatuto diz o seguinte, tem que distribuir no mínimo 25% de dividendos para o governo do Estado e para os particulares. Assim mesmo, sobraria, se vocês cumprissem os 25% apenas, sobraria 1,5 bilhão. Isso. Que seria um investimento razoável para este ano de 2017. O que a Sabesp faz nesse caso? Que era isso que você estava falando, Laura. Ela distribui, tanto para o particular quanto para o próprio governo do Estado, muito mais do que deveria. Então, o próprio governo do Estado fica com mais. Então, acabou sobrando 700 milhões só para investimento, quando poderia ter sobrado 1,5 bilhão, porque se o governo abre mão do dividendo, a parte do Tesouro abre mão, pode pedir também para o particular, olha, esse negócio é nosso, segura aí, retira pouco, espera, retira só 25%, ou menos que 25%, entendeu? Reinveste. Então, nós poderíamos ter aí 1,5 bilhão a 2 bilhões de investimentos sem a Sabesp pegar dinheiro novo. Pegando dinheiro novo, o que nós estamos querendo discutir hoje na Assembleia é o seguinte, vocês vão pegar dinheiro novo, tá? E o dinheiro novo vai para onde? Tem garantia que vai ter investimento? Tem garantia que vocês vão cumprir aquilo que vocês se comprometeram, que é, até 2020, resolver o problema do saneamento básico do Estado, ou, pelo menos, no tratamento do esgoto? A história de 2020, que era uma obrigação que a Sabesp assumiu, está em lei, desapareceu desse projeto. Então, esse é um dos problemas que nós temos e que a imprensa precisa cobrir. A imprensa existe para isso, para cobrir. Né? Agora, a imprensa paulistana praticamente ignorou esse fato. Né? Então, queria parabenizar a Rádio Trianon, que trouxe essa discussão, trouxe esse debate, porque é um debate importante que está acontecendo agora. Né? Agora. E que pode ser coberto, isso deve ser votado talvez amanhã, o governo vai tentar votar amanhã, vai tentar votar amanhã, a gente vai tentar impedir para ter mais discussão, para ter mais debate, para a população participar. Claro. Né? E vamos tentar jogar para a semana que vem. Tá. Bom, eu gostaria de pedir aí licença ao deputado estadual José Américo Dias, que esteve nos dando a honra da presença dele aqui no programa Contraponto, deputado que foi presidente da Câmara dos Vereadores, secretário municipal nas gestões de Fernando Haddad e Marta Suplicy, secretário nacional de comunicação do PT e hoje é uma das principais lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores do Estado. Agradecer também a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, Laura Moreira Leite,
porque fala pelos Muita honra, cotovelos, viu? Paulo Moretti, um grande jornalista. fala pelos E cotovelos. é meu amigo. Agradecer ao Paulo Moreira Leite, que já não está aqui, porque ele está em trânsito, está on board, acompanhando a caravana do presidente Lula pelo Nordeste, a Flávia Rocha Mello, todos eles, menos o Zé Américo e a Laura, que são convidados, sob a direção de Albino Castro. O nosso programa, como sempre, conta com a produção de Marcos Carlson, na mesa de operações, Gerson Lima e Sérgio Souza, que está com uma assiduidade que está realmente impressionante, uma coisa que está impressionante, e o apoio indispensável, carinhoso e fundamental da nossa Roseli Rebelo, sem o qual não haveria o programa Contraponto. Nós voltaremos amanhã. Gostaria de dizer que os nossos microfones estão abertos para o secretário de Abastecimento, para o governador do Estado, para algum representante do Estado, para falar sobre esses dois problemas que foram abordados pelo deputado José Américo, a questão gravíssima da CPTM, que é uma bomba relógio que está colocada para cerca de 2,5 milhões de passageiros diariamente em São Paulo, e para dar esclarecimentos sobre por que a Sabesp ganha tanto dinheiro, distribui tanto dividendo, e o saneamento de São Paulo tem 40% que não é alcançado, e se desperdiça água como se fosse 30%. 30% é desperdiçar de água. Vamos agora, o Albino está fazendo tanto sinal ali, o aeroporto, já estamos chegando no fim, rapaz. Vamos terminar com o nosso momento musical, enviado por Alberto Vilas. O nosso Vilas é melhor que o dele, tem 2 L's e S, é plural. Gostou da rapidez, Albino? Vamos terminar com o rei Roberto Carlos cantando a Amazônia, antes que ela acabe e vá parar na mão dos gringos. Até amanhã. Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos, a visão cruel e deserta. Vamos lá? Zé Américo, parabéns. Obrigado. Obrigado a você. Tá, Pina? Laura, parabéns. Vocês estão no quê, Alba? Você pensou? Ele se viu o exemplo do apartamento? Não, mas ele está bem. Hoje é um grupo. Vamos embora. Go, go. Pode sair? Vamos embora.